eu tava vendo aqui essa semana, vi alguns hangouts de algumas pessoas. Por favor, camaradas, é o seguinte, eu acho que você pode até não concordar com o Lula, não concordar com o Ciro, não concordar com... Só que, veja bem, a gente não tem muitas opções, não. Agora, eu fico pasmo em ver alguns hangouts, algumas pessoas falaram que o Lula é vamos dizer, centro-direita. Para aí. Vamos dizer o seguinte, eu sou de um partido que preza pelo centralismo democrático. Eu ainda não tenho candidato. Nós vamos ter uma conferência. Mas nós vamos ter uma conferência, e nessa conferência vai se discutir, nós temos um projeto, esse projeto vai ser exposto a todos os candidatos, na qual esses candidatos vão querer ou não aceitar nossos projetos. Então é uma coisa que a gente tem que ver. E lembrando uma coisa sobre a questão do Lula, foi feita uma outra pesquisa, não sei se vocês sabem. Caso o Lula não seja candidato, quem ele indicar, ele consegue migrar 23% dos votos dele, que é mais do que todo mundo tem hoje. Então vamos ter um pouquinho de paciência. Olha, eu fico vendo o radicalismo que se coloca da esquerda contra a esquerda, eu acho isso ridículo. A questão de partidos que, vamos dizer assim, então, o problema está aqui, o problema está ali, participe pelo menos do parlamento. Nós precisamos de um parlamento, se a gente quiser governar alguma coisa, seja Ciro, seja Lula, seja o que for, sem parlamento ninguém governa. Né? É evidente que eu acho que o parlamento burguês não vai ser solução para nada, mas é um caminho, é um passo, já é um avanço. Se for ainda um parlamento progressista, se for um parlamento que aumentar a bancada de esquerda, então, na verdade, nesse momento eu torço para todos os partidos de esquerda fazerem uma bela bancada. Quero que o PCB pense em fazer candidatos, porque, na verdade, assim não dá. Partidos intelectuais não dá, né? Porque penso, logo existo, não adianta. Né? Como o PCO também, partido intelectual, o Costa Pimenta faz as análises dele, parece um profeta. Tá? Dá tudo certo, só que na hora da atitude, tem que se também colocar, tem que se pensar no parlamento, mas tem que ver também um partido que tem mais ou menos 5.500 filiados. Não dá. Hoje o PCdoB é o segundo maior partido de esquerda do Brasil, tem 400 mil filiados. Então é um partido que tem que, as pessoas têm que ver um pouquinho com um pouquinho de respeito. Existem erros, muitos. E a gente tem que estar dentro do nosso próprio partido para corrigir os erros. E falar mal do Lula agora é a pior coisa que pode se fazer. Não tem que se falar mal, tem que defender o Lula até o fim. Se o Lula for impedido, não tem esquerda nenhuma, não tem Ciro, não tem ninguém. Né? Mesmo que ele migre. Eu estou dizendo, eu tenho uma tendência? Tenho, só que ainda estou esperando que algumas coisas ainda amadureçam. Existem muitas coisas a se amadurecer. Né? A gente tem que ver que, se a gente for pensar na grande revolução de 1917, ela não começa em 1917, ela começa bem antes, até mesmo um pouquinho antes de 1905. Né? Quando Lenin, muitas vezes as pessoas lembram do Pravda, do jornal do Lenin, só que eles esquecem que Lenin, muito antes, já tinha feito um jornal chamado Isca, que, na verdade, Isca quer dizer faísca. E nesse jornal que ele começou a fazer, depois ele no exílio, e depois na Suíça, ele mandava até para a Rússia e tudo isso. Aí aparece essa coisa nojenta que eu vejo, que se chama 247, ou Leonardo Stoppa. Na verdade, para mim, tudo bem. E eu queria dizer uma coisa que eu disse, botei até no bate-papo do 247, e falei assim: camaradas, não me falem em país comunista. Nunca existiu um país comunista. Por acaso, alguém ouviu falar na União das Repúblicas Comunistas Soviéticas? Não. Alguém ouviu falar que Cuba é um estado comunista? Não. Que a China foi um estado comunista? Não. Que o Vietnã foi? Não. Então, na verdade, são estados socialistas
que o governo é o Partido Comunista. Lembrando que o comunismo não se implanta. Isso é um erro. Então, quando as pessoas falam assim, mas aqui nós temos que construir um Estado comunista, isso não existe, nunca existiu. Um Estado comunista não se implanta no Estado comunista. Isso é um processo. Isso é um processo que se passa até pelo capitalismo. Se passa até pelo... Se você está no governo feudal, no Estado feudal, o capitalismo é um avanço. Sem dúvida. Agora, a gente tem que ver agora que eu gosto de lembrar sempre daquela frase do Capitão Salgueiro Maia, da Revolução dos Cravos. Eu falo sempre, existem dois estados, os estados socialistas, os estados capitalistas, e por acaso também existe a porra do estado que estamos. Nós temos que pensar que agora a gente se muda. Quando eu falo numa pauta mínima, essa pauta mínima, ela tem que ser construída. O que acontece é que o egocentrismo daqueles que se acham que sabem mais que os outros, porque eu sou marxista puro, você não. Eu nem estou chamando mais ninguém de revisionista. Mesmo aqueles que depois de 1940, de 1956, 1960, tudo isso, depois da Carta do 100 que o PCdoB fez, foram revisionistas khrushchevistas. Nem falo, nem estou mais... Agora, foi feito, acho que foi ontem ou anteontem, um debate no 247 sobre a Revolução Russa, levando um cara do PSOL e um cara do PT. Eu nunca vi tanta asneira sendo dita por aquele negócio. Nunca vi tanta asneira. Porque a União Soviética era um Estado comunista, não existia Estado comunista. Você sai de um Estado como se tinha em 1917, você entra numa guerra civil, você entra dentro de um processo que o mundo inteiro cai num abismo, como foi o crack da Bolsa de Nova York, que ferrou o mundo inteiro. E, claro, depois você sai daquilo lá, começa uma Segunda Guerra Mundial, e muita gente falou assim, mas o Stalin fez um acordo com Hitler para ganhar tempo, claro. Agora, isso aí, vamos lembrar assim, o Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, também fez um acordo com Hitler. E quem foi acompanhante dele era o pai dos Kennedy, o Joe Kennedy, que era embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra. Foi lá falar com o FIA. Então isso, a história até às vezes nos ensina alguma coisa. O próprio Lenin nunca pensou que ia existir, que iria acontecer o que aconteceu em fevereiro de 1917. Que o czar ia cair, e caiu. Ele estava na Suíça. Quando caiu, ele falou, tem que ir para a Rússia. Ele não esperava por aquilo. Quando chegou lá, ele lança as teses de Abril, tudo isso, e no meio desse processo todo, até, quando já estava no governo do Kerensky, tentando derrubar o Kerensky, o próprio Lenin fala assim, não, entre um golpe no Kerensky, é melhor defender o Kerensky era uma merda. Isso, a gente tem que pensar que você tem que ver assim, o que é possível? O que é possível? Porque o que é impossível não é opção. Então, nessa questão, a gente tem que ver se o Lula é opção? É sim. É uma opção sim. Talvez seja uma das poucas opções. Eu vejo o seguinte, o que me preocupa muitas vezes, a questão do Ciro, é essa aproximação e nesse discurso que ele tem feito, e às vezes ir colocando a Marina dentro do contexto. Isso me preocupa. Quando eu vi até o rapaz... Jorge, isso daí que você falou, Jorge, é interessante, porque eu vivo falando isso pro pessoal que quer revolução, não sei o quê. A Revolução Russa, antes de chegar na Revolução, teve que passar pelo Kerensky. E eu acredito que a gente também tem que passar pelo Kerensky antes de chegar na Revolução, mas o pessoal não entende isso. Alexandre, o negócio é o seguinte, uma revolução é feita por etapas e nunca é pacífica. Uma revolução não é pacífica. Só que o que acontece é o seguinte, 1917 foi há 100 anos atrás, o mundo mudou muito. Hoje a gente tem, por exemplo, como a gente está tendo aqui, fazendo um hangout,
na qual tem muitas pessoas aqui que estão assistindo e depois vão assistir de novo, e a gente pode fazer isso, que é uma mídia alternativa, tudo isso. Naquela época, né, o telégrafo mal existia, porque ninguém, acho que as pessoas devem saber. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, a cidade de São Petersburgo muda de nome e passa a se chamar Petrogrado, né? Então, Petrogrado era a capital da Rússia. Foi cortado todos os sistemas de telégrafo, então não tinha como se ligar e se falar com ninguém. Então a revolução ficou durante muito tempo só em Petrogrado, depois que vai para Moscou, para os outros lugares. Por isso tem lugares que nem se sabiam que tinha tido a revolução. Foi um processo complicado, durante a Guerra Civil isso daí foi construído. Tá? Então a gente tem que ver agora o que é possível ser feito. O que é possível ser feito é o seguinte, como você falou, o Kerensky foi o mal necessário. Bom, a gente tinha ali uma briga entre na verdade, duas linhas, duas tendências da esquerda, tá? E ainda tinha os socialistas revolucionários, até o próprio Lenin, eram 3 tiros no Lenin, e isso é que pode fazer. Veja bem, se a gente tem que lutar contra a direita, e contra os próprios antagonismos da esquerda, eu não estou dizendo antagonismo do capitalismo, não, estou falando da esquerda. A bola, parar com essa guerra de egocentrismo e se pautar no que é possível. Se for o Lula, pelo menos assim, a gente vê numa tese, tá, que o Lula tem 30 e pouco, 40%, por que dividir? Se o Ciro, nesse aspecto, ele vai ter que ter bom senso. Ele vai ter que ter bom senso. Ele vai ter que ter bom senso e falar assim, bom, mas não, veja bem, no segundo turno, a esquerda ela vai se juntar? Não sei, mas a direita se junta. Na minha opinião, se o Lula ganhar, ótimo. Se o Ciro ganhar, também não vou ficar insatisfeito, não. A única coisa que me preocupa é uma coisa, essa tendência que às vezes o Ciro tem de colocar muitas teses e vamos dizer assim, como um cara que é um excelente economista, acho que a pessoa que mais consegue lidar com isso, com jovens e tudo isso, porque na verdade ele é de uma outra linha, até não é uma linha daquela antiga. Eu não gosto daquela linha dos economistas antigos, que só fala de macroeconomia, isso parece que economia é uma coisa diversa, não é só a macroeconomia, né? Isso é a economia até nossa, do dia a dia. Agora, o que acontece é o seguinte, na questão do direito constitucional também, o cara tem, vamos dizer, pode ser um cara muito, é professor, tudo isso. Agora, a gente tem que rever o nosso próprio papel. Para que fazer hangouts colocando o Lula e o PT como se fosse de direita? Para com isso, porra. Me desculpa, vou bater de frente com o Luiz Fernando, eu vi o Cyber estava nesse hangout. Não precisa isso. Isso é uma desconfiança. Eu não vou falar que o pessoal é de direita. Só uma coisinha rápida. Só um momentinho. Eu não vou falar que o pessoal é de direita. Eu não vou falar que o PCO é de direita. Porque para mim o inimigo é a direita, sim. Eu vejo erros dentro do meu partido e eu denuncio esses erros. Hoje, por exemplo, falaram que o Ronaldo Silva foi junto com o Rodrigo Maia para Israel. Eu falei assim, que merda que ele vai fazer lá? Porra, eu quero explicações. E eu mando, sim, e-mail para o Comitê Central e peço explicações. E falar assim, olha, desculpa, as explicações não me valeram de nada. Eu estou voltando no meio do mês que vem, tá? Direto eu vou para Brasília, de Brasília depois vou para a Amazônia. Eu passo um bom tempo lá. E o que acontece? Eu quero o seguinte, quando a gente fala de pauta mínima, tá? E muitas vezes os partidos se fecham, alguns se fecham e falam assim, não, a gente quer uma esquerda revolucionária, a revolução só tem possibilidade de avançar quando você tem fatores
subjetivos e valores objetivos. Nós não temos fator nenhum. Nós temos simplesmente o fator da fome, da desconstrução de um Estado, da entrega de um país e da própria soberania nacional. Então a gente tem que resgatar isso. E principalmente, como o Lenin falava, ele repete isso em várias teses dele, democracia. Ela é fundamental. Então, Saib, eu estou te falando pelo seguinte, eu fico, às vezes, pasmo de ver certas posições, como não foi você que falou, mas estou fechado, porque não, o lulopetismo, não sei o que lá, é de direita. Não é. Para mim, de direita é Bolsonaro. É isso que eu tenho para dizer. E passo.